Olá, bom dia, pessoal. Mais um encontro de estudos de comunicação não violenta e agora a gente está entrando no processo de pegar o conteúdo e transformar em prática, né? E hoje a gente vai trabalhar questões de sentimentos e emoções. Uma coisa interessante, até coincidência, na segunda-feira a gente teve um encontro de conhecimentos sobre sentimentos e emoções com a terapeuta Fabiana Aiello. E ela trouxe para a gente a diferença entre o que é sentimentos e o que são as emoções, né? Mostrando que as emoções ela se dá no corpo e o sentimento se dá na mente. Né? Então, muitas reações que a gente tem, ela se expressa totalmente no corpo. Né? E por isso que muitas vezes a gente tem algumas reações adversas, né, dependendo do sentimento, que a gente termina tendo uma dor, né, passando mal, né, algumas pessoas passam até mal, taquicardia, né, dependendo, e aí é a emoção atuando, né, e por trás sempre tem um sentimento, né, também está o sentimento que é a mente que projeta aquele sentimento. E aí, a gente, como está começando agora, eu queria ler uma frase que eu abri assim a Bíblia, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando, que é um provérbio. Os provérbios são tão importantes, gente. Estou puxando, assim, eu sempre puxo um pouco também essa questão da gente fazer uma releitura da Bíblia, porque tem muita sabedoria. E aí eu abri assim um provérbio e tinha aqui adquire a sabedoria, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca, que é o Cristo, né? Mas adquire a inteligência e o conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, né? A partir do momento que a gente começa a adquirir conhecimento, a gente tem mais clareza de observar as coisas, de entender, entender o que é certo, o que é errado, e inclusive de trabalhar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? E ver se esses sentimentos fazem sentido naquele momento. E isso tem a ver também com algo que tem relação com a comunicação não violenta, que é a inteligência emocional. Né? A inteligência emocional, só para a gente saber, foi criada em 1995 por Daniel Goleman. Ele fez um trabalho onde ele tratava exatamente da importância das emoções. Então, existe um livro chamado Inteligência Emocional, que depois ele foi transformado em Inteligência Emocional do Trabalho, Inteligência Emocional das relações, Inteligência Emocional no processo da escola. Então, assim, ele depois ele ampliou. Mas é de extrema importância a comunicação não violenta quando a gente começa também a olhar, e o que o Marshall Rosenberg traz é esse olhar de observa, né? Percebe quais são os sentimentos que aquilo gera em você, e ele gera sentimentos e emoções. E depois transforma isso no final num pedido, né? A gente vê as necessidades que não estão atendidas e transforma no pedido. Então, tudo isso é um processo de inteligência emocional, né? A gente ter uma inteligência emocional para pensar, trazer isso, de ter clareza e não usar do argumento assim, pá, de correr, não, veio uma coisa que não te fez bem, pá, né? Jogar no outro, sem parar, sem refletir. Então, isso faz parte do processo de inteligência emocional. Eu peguei um conteúdo para a gente, hoje é uma prática, né, sobre o capítulo, que é o capítulo 4, ele fala sobre identificação e expressão de sentimentos, tá? E aqui no próprio livro ele coloca, o psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura torna-se capaz de separar sentimentos em várias nuances, experiências fortes emotivas ou outras delicadas e sensoriais, tais quais os diferentes trechos de uma sinfonia. Então, isso é inteligência emocional, quando a gente tem essa capacidade de entender que sentimento eu estou tendo naquele momento.
Trouxe um exemplo também que eu achei muito bom, e aí são dicas para quem está assistindo e para quem está aqui, que é o livro da Elisama Santos, chamado Educação Não Violenta, tá? Esse é um livro da Elisama, e ela traz um exemplo que eu achei muito legal, que é comum, que ela estava dando a explosão de frustração. Ó, já começamos a falar de sentimento. E aí ela coloca uma história que é o seguinte: ela também é instrutora de comunicação não violenta. Estávamos no intervalo do workshop e eu conversava com algumas participantes. A filha de uma delas, uma criança de cerca de 18 meses, 1 ano e alguma coisa, né? Aproximou-se pedindo suco. A mãe, que estava com um copo cheio na mão, bebeu a metade e ofereceu o restante para a filha, já que a pequena poderia derramar o excesso do líquido. Então, a mãe teve essa visão de que não, eu vou tomar um pouco e dou o resto para ela. A menina, vamos lá, o choro alto veio logo em seguida. A menina chorava forte, com o corpo todo. Olha a emoção aí já, o corpo todo. Ela se jogou no chão, aí a gente também está falando da emoção, né? Empurrou o copo, tudo é corpo aqui, gritando: não! As bochechas da mulher ficaram imediatamente vermelhas. Então, temos a mãe aqui também com emoção, né? Ela estava nitidamente envergonhada com o comportamento da filha. A gente tem uma mãe com emoção do rosto ficar vermelho e um sentimento que é de se sentir envergonhada porque a filha estava fazendo aquele ato ali naquele momento. E aí ela coloca: está vendo o que ela fez? Que motivo tinha para esse choro? Eu sorri, e ela falou para a instrutora, né? Está vendo o que ela está fazendo, né? Porque isso tudo, eu dei a ela o copo, né? Tipo assim. E aí ela diz: eu sorri amigavelmente, com a intenção de mostrar que estávamos entre pais. E todos sabíamos que aqueles episódios aconteciam com uma frequência maior do que desejávamos. A gente vê muito essas cenas, né? Acontece muito, a criança fazendo birra. E aí ela coloca, olha que inteligência emocional dessa instrutora. Quando ela pediu suco, o copo estava cheio. Ela criou a expectativa de receber um copo de suco, não meio copo. Olha só, né? Então a menina criou uma expectativa que ela ia receber o copo inteiro. Aí a mãe toma metade e dá ela metade. Então, qual foi o sentimento que veio para a menina? De frustração. Entenda, não estou dizendo que está errado ou certa. Não estamos nesse campo. Só quero que você perceba que ela está frustrada, como qualquer um de nós fica quando expectativas não são atendidas, né? Necessidades não são atendidas. Então, gera sentimentos. E na menina, e aí é que está. Muitas vezes a gente nem percebe o que a criança está fazendo a birra, né? O que é que está por trás daquela birra? E aí a mãe diz assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, faz sentido. Não é verdade? E faz sentido sim, porque aí a gente está falando, olha só, temos uma expressão de sentimentos, emoções. Então, a menina, quando cai no chão, quando esperneia, ela está trazendo ao corpo uma emoção, né? Por algo uma necessidade não atendida, que tem por trás um sentimento. E qual foi o sentimento? Se sentir frustrada. E aí, às vezes, a pessoa não. A mãe que pensou, disse: não, eu vou tomar da metade porque ela não derruba, né? Teve uma ideia de fazer algo bom. Porém, na expectativa daquela criança, ela queria o copo inteiro. Né? E a mesma coisa acontece em outras situações nossas. E isso vai se estendendo para a vida adulta da gente, né? Quantas vezes nos sentimos frustrados por não termos nossas necessidades atendidas, né? E aí a frustração é um sentimento, né? E aí a gente já entra na questão do sentimento, porque a gente fica frustrado,
E muitas vezes a gente não percebe que estamos frustrados, aí a gente joga para um outro sentimento, que é um sentimento de raiva, né, e começa a criar na mente sentimentos e sentimentos de raiva daquela pessoa, de que e aí cria uma história na mente que não é a história real, né, porque, por exemplo, aquela a mãe tinha o objetivo de ajudá-la, mas ao mesmo tempo frustrou a criança. E aí é quando vem o diálogo na comunicação não violenta de entender por que você ficou assim, né? Pode me explicar? Porque até aí a mãe não tinha entendido. Só achou que era uma menina birrenta. Tudo ela faz drama. Olha só, aí você está criando rótulos na criança, ela vai crescer com a cabeça pensando que tudo que ela faz, né? Começa a criar isso, porque cada momento que ela faz essas birras, você vai dizendo: essa menina é assim, essa menina é agressiva, essa menina é isso. E aí a gente vai criando também rótulos. Então, esse contexto de compreender essa comunicação do corpo e a comunicação, né? E o processo de sentimentos, ele é extremamente importante, porque se a gente entende disso, a gente cria seres melhores, né? Cria pessoas com mais habilidade emocional de expressar seus sentimentos, né? E de chegar e dizer que é como o Marshall diz, vamos dizer, essa menina ficou mais adulta e ela começou a entender o que é comunicação não violenta, né? E aí ela vai chegar numa hora que, sei lá, ela vai jantar com o namorado, vai comer vamos dizer, um sanduíche com o namorado e ela pediu uma coisa, o namorado pediu outra, e quando ela olhou o sanduíche do namorado, ela disse: Nossa, esse sanduíche está bonito. Você me dá um pedaço? E ali a pessoa se nega e diz: Não, você pediu o seu. Ali pode gerar várias coisas naquela pessoa se ela não tiver inteligência emocional e ela não compreender e conversar com o outro de dizer: Você pode me explicar o porquê que você prefere que eu não prove do teu sanduíche, né? Então, a forma já começa o diálogo. E aí a pessoa vai dizer, não, porque é meu, eu pedi para mim. Ai, compreendo. Nesse momento você quer comer o sanduíche todo. Te incomoda quando alguém dividir, vai te incomodar. E aí a pessoa vai dizer sim ou não. E você também vai entrar no estado de compreensão de que ela é assim, né? E não botar na cabeça, ele está me rejeitando. Vê, às vezes a cabeça vem com sentimentos de frustração e da frustração vem, ele está me rejeitando. Poxa, a gente não está junto, o que é que custa, né? Então, obviamente faz, né? Então, na comunicação não violenta e a gente fazendo uso dela, entendendo que ela está relacionada com a inteligência emocional, a gente vai parar e vai dizer, ele está certo, é ele que, ele tem razão, ele tem essa privacidade dele, né? Já aconteceu muito, eu tinha uma colega que a gente saía, né? E eu pedia um prato e ela pedia outro, e mesmo que tivesse outra pessoa, a outra pedia outro, né? E ela terminava primeiro, e quando a gente via, ela pegava a colher, o garfo dela e enfiava no nosso. Isso incomodava a gente, né? Como a gente era toda amiga, a gente perdia até fome. Eu, pessoalmente, perdia até fome, porque aquele garfo dela já era o garfo dela. Aquilo me incomodava, né? Mas naquele momento eu não entendia de comunicação não violenta, mas usava, sempre usei um pouco da inteligência emocional de que se eu for agredir aqui, acabou a amizade, né? Então eu passava a compreender, disse, está tudo certo, Sandra, está tudo certo, porque esse é um vício que ela adquiriu na vida. Ela foi viciada a fazer isso, né? E aí a pessoa que era, vamos dizer, outro convidado que eu tinha levado, que ela fazia a mesma coisa, metia deixa para mais esse macarrão, vê que loucura. E aí a outra pessoa olhava assim para mim, eu olhava também para a pessoa, né? E a gente usava uma comunicação não verbal, mas buscando calma. O meu olhar já dizia, segura, calma, né? Porque também temos a comunicação não verbal, que a gente até não falou durante o conteúdo, mas tem a comunicação não verbal. A forma de você olhar, você já está dizendo a outra pessoa. Segura um pouquinho, depois eu te explico, né? Porque para não gerar um conflito. Então, a gente está sempre diante de conflitos, né? E esses conflitos nos geram sentimentos diversos.
E aí eu queria escutar vocês, né? Que eu falei bastante. O que é que vocês acham do que eu falei aqui? Faz sentido para vocês? Lu? No caso da criança, passa tão despercebido, né? Interpreta sempre como birra, e às vezes é uma coisa assim, tão simples, e a gente não, né? Tudo, e às vezes a mãe tá tão cansada, tão estressada, que já dá uns gritos, já dá uns tapas, e fica aquele rolo, e a criança não entende nada e ninguém se entende. E é só uma questão de você parar e pensar e olhar o que que aquilo representa. É bem interessante. Lívia? Oi, oi, bom dia. Não, eu tô só aqui, eu só tô só aqui ouvindo, tá? Não tenho nada para comentar, não. Só ouvindo mesmo. Pronto, então. E aqui eu puxei algumas coisas do livro do Marshall Rosenberg, quando ele fala em identificar e expressar sentimentos, né? E ele coloca uma coisa muito interessante, né? Que eu acho que eu até falei agora. Nosso repertório de rótulos é maior do que os nossos estados emocionais. Você vê, a mãe já poderia até já jogar um rótulo nessa menina, né? É assim, tudo ela faz esse drama, né? E aí não para perguntar, por que está fazendo drama? Tem algum sentimento, tem alguma necessidade não atendida. Eu preciso conversar com essa criança, porque olha como ela me faz passar vergonha na rua, né? E a mãe tem um sentimento de vergonha. E olha, pensa uma mãe com sentimento de vergonha de uma criança. O que isso gera para o futuro, né? A mãe começa daqui a pouco a olhar a filha como algo que ela não é o que ela desejava. Olha que loucura. E aí vai criando uma relação cheia de rótulos, né? Uma relação onde as coisas não vão funcionar daqui para frente e a menina vai ficando achando que aquilo também aquilo passa, porque é energia, a gente está falando de energia, né? O que a mãe pensa, a filha também sente, porque é o mesmo corpo, praticamente, nasceu da mãe. E aí é aquela história, né? A gente tem que se dar conta dessas percepções. Ainda no livro, ele fala: os sentimentos muitas vezes não são considerados importantes. Faz sentido isso aqui, né? A gente corre por rótulo, não identifica que existem sentimentos e o livro, inclusive, traz uma lista de sentimentos. Quando eu olhei aquela lista, eu disse, meu Deus, eu também não uso esses sentimentos todos, eu só sei usar a raiva, né? Tem uns 5 que a gente usa e a gente para ali naqueles 5. Mas por quê? Porque a gente aprendeu a não se expressar, né? A não, aprendeu mais a julgar do que ter esse poder de se expressar. E aqui ele coloca: valoriza-se a maneira certa de pensar, o que os outros vão achar certo eu dizer, né? Então entra nesse contexto. A gente aprendeu que a gente tem que se preocupar com o outro. O que o outro vai achar de mim? O que o outro vai pensar de mim? Quando essa mãe vê a menina caída no chão, num evento onde tem um monte de gente e faz a birra, e na frente dela e da professora e tudo mais, qual foi o pensamento da mãe? Meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar de mim e da minha filha? Por isso ela ficou com um sentimento envergonhado, de vergonha. E a vergonha no campo vibracional é o sentimento mais baixo. Me parece que ele é 20, de todas, da vibração. Lívia, lembra disso? Quais são? Lívia? Quando me veio agora, Sandra, tô falando, eu lembrei aqui, me veio agora, quando a criança tinha 1 ano e pouco, né? A gente sabe que até os 7 anos e meio, pela linguagem do corpo, a criança capta o sentimento, a energia da mãe. Então, ali, ela é o reflexo da mãe. Aquele comportamento, ela está só refletindo, a menina é o espelho da mãe. Alguma frustração da mãe, a menina manifestou. Então, assim, antes, tipo assim, dela olhar para a filha, ela tem que olhar para ela. Qual o sentimento que está dentro de mim que minha filha está manifestando isso? Entendeu? Quando ela olhar para ela,
o sentimento que está dentro dela, e ela curar aquele sentimento, vai refletir na filha. A filha vai passar a não ter mais aquele comportamento, entendeu? Então, assim, é bom assim, os pais, tudo que acontece com os filhos é reflexo dos pais. Pode ver, olha famílias que o casal é equilibrado, né? Equilibrado, que tem uma vida harmoniosa, olha como os filhos são, não é? Às vezes a pessoa também acha assim, mas eu não discuto na frente dos meus filhos. Mas não precisa discutir na frente dos filhos, porque as mentes se comunicam. Eles sentem, entendeu? Pode estar lá no quarto, eles nem ouvirem, mas está captando. Porque nós somos um campo energético, um campo vibracional. Nós somos uma antena. A gente é uma antena igual uma antena de rádio mesmo. Está captando e emitindo energia. Aí qual é a frequência? Aquele dialzinho do rádiozinho. Qual é a frequência que você quer? Ficar na alta frequência do amor, da alegria, da gratidão, ou na baixa frequência da reclamação, da insatisfação, entendeu? Então, aquilo ali é o reflexo da insatisfação da mãe. Obrigada. Era isso. Exatamente, né? Ali já tem um reflexo da mãe mesmo. É bem isso. E aí a gente também, hoje, como a gente tem mais conhecimento, né? Naquilo antigamente não se tinha, a gente não pode desligar essa questão vibracional, né? Quando a gente está falando de emoção e está falando de sentimento, porque nós somos campos energéticos, né? Então não tem como se desligar disso. Quem ainda não tem esse conhecimento, quem vai estar assistindo depois, procura começar a fazer buscar algum conteúdo que tenha falando sobre campo vibracional, vibração, porque não tem como desligar. A gente hoje já tem um olhar diferenciado, que a gente sabe quem somos, né? Sabe que somos campos eletromagnéticos, né? Então, tudo isso influencia. Como a Lívia diz, ela pode estar discutindo num canto onde a filha não está, para a filha não ver o filho, mas, além da ligação ultrainterina, né, da mãe com essa criança, tem esse campo energético que ele atua e a filha tem essa percepção e aquilo também ela vai, né, recebendo aquilo, como recebe dentro da vida ultrauterina, né? Então, recebe também. Então, deixa eu ver mais. Aí eu trouxe um exercício, na verdade, para a gente fazer uma análise, né? Porque foi um fato que aconteceu, espero que eu consiga colocar aqui. São aquelas questões de escola, e eu percebi que tem muito sentimento envolvido, muita emoção, muito sentimento. E aí, só para a gente ter uma troca e fazer uma observação, né? Sem julgamento, até porque é uma questão que aconteceu na escola e é uma questão real. Deixa eu botar aqui, ver se dá certo para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Bom, essa é a primeira imagem que eu trouxe para a gente dar uma olhada. Isso aqui saiu no Instagram, está relacionado com a revista Crescer, né? Uma matéria da revista Crescer, onde o menino tem 12 anos. E aqui tem menino sofre racismo e comove em áudio para a mãe. Por favor, me tire daquela escola. E aqui a revista coloca, sim, gente, a mãe falando, né? Aconteceu de novo. Mais um episódio de racismo na escola do meu filho. Dessa vez doeu, mas nos trouxe mais sentimentos, mais sofrimento psíquico, lamenta a mãe. O nome da mãe está aqui, Patrícia Santos, ela tem uma página também no Instagram, que mora em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. E eu vou interromper, porque aqui são três, eu não juntei as páginas, mas deu para entender mais ou menos a questão, né? Mas eu vou trazer a continuação do relato.
E, novamente, estamos falando de mãe. Eu acho que isso aqui. Aqui, em entrevista à revista Crescer, Patrícia explicou: é a quarta vez que meu filho passa por uma situação de racismo na escola. O áudio que divulguei, ele me mandou pelo WhatsApp. Quando ele chegou em casa, se deu conta do que passou e desmoronou. Então, aqui a gente tem uma emoção, né? O menino, o corpo desmoronou, chorou e mandou aquele áudio dizendo que não queria mais ir para a escola. Aí veio um sentimento. Eu me senti uma péssima mãe, a mãe também tem um sentimento aí, né? Quando ouvi a mensagem, eu senti que a sociedade falha com nossas crianças negras. Senti um vazio, mas um sentimento. Vou anotar aqui o sentimento que ela está dizendo. A sensação de vazio, né? A mãe teve, se sentiu péssima, né? Aí ela coloca, eu senti que a sociedade falha com nossas crianças negras, senti um vazio, uma angústia, mais um sentimento, uma tristeza profunda, tristeza, mais um sentimento, e raiva, né? E aqui ela coloca raiva. E aí ela diz que é um misto de sentimentos. Estou anotando aqui, né, para a gente poder. Então, aqui ela diz: chorei muito, e aí o chorar muito, né, é a emoção, né? Chorei muito. E vamos lá. E aqui ela diz: fiquei acolhendo ele, chorando. É um mix de sentimentos: decepção, frustração, angústia, raiva. Rememorei situações de racismo que passei na infância, que os irmãos dele já passaram. É horrível. O sentimento da mãe diante da violência sofrida pelo filho é de tristeza profunda, lamentou. Então, eu achei muito interessante, porque aqui, para uma análise, né, tem muita coisa aqui envolvida. Né? Então, a gente tem a questão, existe uma criança, né, é um menino de 12 anos, eu esqueci de colocar, e ele disse que é a quarta vez que ele sofre violência na escola, né? Uma violência verbal, que a gente vai chamar de verbal, e fundamentada, vamos dizer, no racismo, né? Que é como é que eu chamo? Rótulo. E muitas vezes por isso que eu sempre puxo a questão do rótulo, né? Porque é você rotular uma pessoa. Existem rótulos, vamos dizer, rótulos positivos e rótulos negativos. Nesse caso, é um rótulo negativo, né? Porque você está rotulando a partir do entendimento que pessoas que têm cores, né, uma cor diferenciada, é isso. Mas também por trás a gente sabe que isso vem do colonialismo, né, do momento de escravatura, de pegar aquelas pessoas e transformar em escravos. Então, tem toda uma história aí por trás, né? Imagina se a gente for analisar sentimentos e emoções daquele período. Olha que interessante. Como é que a gente analisaria sentimentos e emoções daquele período? Né? A gente pegar aquele contexto histórico e buscar analisar. Né? Já está no filme. Então, e aí a gente vai encontrar realmente muita violência. E a gente traz o contexto de violência para que a gente entenda que a gente pode mudar. Muda quando a gente consegue entender que não faz sentido, né? Porque a gente não tem empatia, não está se deixando se mover por algo que é muito maior do que isso, né? Que é o amor incondicional a tudo, né? E não tem isso, essa pessoa não é diferente de ninguém por questão de cor, né? E a mesma coisa com os indígenas, né? Também houve esse bloqueio, que é também rotulados. E aí a gente tem aqui, né? Eu falei, uma violência verbal numa criança, racismo e rótulo. A gente tem uma mãe, o menino também expressou vários sentimentos, né? E emoções, de dizer que eu não quero mais voltar para aquela escola. Mas a gente
E aí eu venho trazer para a gente pensar, de fato, seria qual é o contexto da escola, né? Qual seria o posicionamento da mãe nesse sentido? Vamos pensar sobre isso. A gente tem uma escola e tem uma mãe se sentindo péssima, angustiada, um mix de sentimento de tristeza e raiva, né? Porque foi uma criança que colocou algo para outra criança, mas a gente tem que entender que por trás disso existe um adulto, né? E existe também um contexto escolar. Existe um professor, tem uma escola, aqui a gente tem um professor, né? Tem uma mãe, estou botando a linha dos adultos. E os reflexos na criança, né? E aí eu já chamo de reflexos pautados na criança. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Como é que vocês analisariam um caso desse? Seria mais interessante a mãe realmente retirar a criança da escola? Aí eu jogo a bola para vocês, é o nosso exercício de hoje. Lívia? Eu nem Lívia sei. que é mãe, né? Também é mãe, É, passou por esse eu, processo. eu nem sei me posicionar em relação a isso, porque vem vários pensamentos, né? A primeira, eu sei que a mãe dela, a mãe deve ter tido esse sentimento de tirar o filho da escola, né? Porque é muito doloroso quando o filho da gente sofre, a gente sofre junto com ele, né? Então, assim, mas aí também vem aquela questão: será se não é melhor enfrentar? Aí depois ele vai para outra escola e tem esse mesmo problema, né? Então, não é a mudança de local que vai resolver, não é? É uma mudança interna. Digamos assim, é um processo, né? Digamos assim, quando essa mãe tiver um processo de maturidade e passar essa maturidade para o filho, do não se importar. Lembra quando aquilo que eu foco ganha força. Por exemplo, aconteceu isso com esse garoto. Ele é uma criança, é difícil para ele, né? Mas ele não deu importância. Então, a partir do momento que eu não dou importância, aquilo vai perdendo força, né? Mas aí, como para ele deu força, aí o coleguinha, o outro colega lá, que se nem se é colega, aí ele fica lá batendo na ferida da pessoa, né? Só que, assim, é um trabalho difícil, não é fácil, né? Como é que tu vai, uma criança, ter essa maturidade, né? É muito complicado, né? Mas é mais ou menos isso, mas é saber lidar com as questões. É a escola chegar, professora, chamar os pais, chamar os alunos e ter essa conversa, esse diálogo, né? Mostrar, de repente, mostrar isso, da comunicação não violenta, já pensou? Chama esse rapaz que falou isso. Aí mostra para ele como é que você se sentiria se fizesse isso e isso. Aí ele vai para a reflexão. Ele mesmo depois vai pensar, porque assim, todo mundo tem um Deus interno dentro dele. Então, por mais que a pessoa estiver apresentando atos assim, não condizentes, entendeu? Sem empatia, sem compaixão, mas ele tem o Cristo interno. De repente, está faltando despertar esse Cristo interno nessa criança que magoou o outro. São pontos de vista, né? O outro também está necessitado, né? Você veja, não é só o que sofreu, né? O outro também está, ele também está num processo de adoecimento, né? É isso. Obrigada. Eu vejo assim, na outra fala da Lívia, né? Que a criança é o reflexo da mãe, né? Puxa a emoção da mãe. Porque se a gente prestar atenção, a mãe sofreu muito mais do que a criança. Foi um misto muito grande de emoção. Então, o menino só está refletindo o sentimento dela, porque se ela tivesse
um preparo bom dela, ela passaria para ele, não, filho, você não é isso, você não é uma pele, você ele já cresceria, né, já desde pequenininho, não se incomodando com a cor da pele, porque ela sofre, ela tem raiva, ela tem isso, ela tem aquilo, é mais ela do que a criança, se a gente parar para analisar, né? E também tu falou bem isso, porque eu vi assim, ela ficou tão que ela foi para a rede, ela foi fazer o desabafo dela na rede, né? Então tem isso também. A dor dela era tão grande que ela foi para a rede, ficou uma coisa pública. Eu não sei se a dimensão fez com que aumentasse, eu não sei energeticamente o problema, porque ela foi colocou aquilo na rede, né? Porque quando a gente coloca uma coisa na rede, expõe o nosso problema na rede, aquilo ganha uma dimensão muito grande. Vai ter muita gente que vai ficar a favor dela, tem gente que vai ficar contra, né? Então vai ser tipo assim, vários apedrejamentos de um lado e do outro, né? Então, porque assim, as pessoas estão sempre julgando, né? Estão sempre julgando. Então tem isso, porque tem a questão da maturidade, né? Então, eu vejo assim, não porque ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser, mas assim, a gente sabe o que é a carga energética, né? De pessoas dando opinião e vai e fala, não entende de nada, mas está lá dando a opinião. É isso, obrigada. Tá desligado, Sandra. Nossa, trabalhando não verbal, comunicação não verbal, entenderam? Então vamos lá. A mãe, eu também não trouxe essa colocação. Essa mãe, ela de alguma forma é uma ativista, né, dessa questão afro. Ela tem um, uma página de emprego, se não me engano, empregos afro, sabe? Para pessoas de cor. Então, eu também vejo assim, na questão energética, é tão difícil, né? A gente entra no campo que não é um campo muito fácil de lidar. Mas eu achei que era legal trazer, porque a gente também tem que fazer esse olhar. Comunicação não violenta não é só aquela coisa de, vou falar, né? Entrar só em coisas muito simples. Não, a comunicação não violenta a gente vai encontrar situações bem agravantes, né? E como lidar com elas. A mãe já faz parte do contexto de trabalhar essa questão, né? E talvez, e aí o grande perigo, vamos dizer, o pontinho onde o limite de algo para algo, é que às vezes você está puxando muito, né? Que é criando o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O separativismo, né? E não ao que a ONU puxa, né? Que é a unidade na diversidade. Achei isso o máximo, não esqueci mais. Unidade na diversidade. Porque esse é o campo, né? Todos são iguais. E buscar isso, mas às vezes, quando as pessoas estão trabalhando essa questão da sua cor, né? Da sua raça, como se fosse uma raça, né? E aí a gente já entra no rótulo, termina criando o separativismo, né? E aí fica mais difícil de fazer um olhar para aquele que chamam de branquitude, né? O branco, porque também já cria isso, né? A branquitude, já se criou até essa denominação, outro rótulo. É difícil a gente falar sobre isso, porque a gente termina sendo, né, também sendo, né, como quando a gente faz um outro olhar, a gente também pode ser até julgado. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, realmente, se a gente usar, se as escolas começarem a trabalhar a questão da comunicação não violenta, principalmente nas crianças, né, desse entendimento de, eu acho que a palavra-chave é unidade na diversidade, que a diversidade não é só o menino que tem cor,
mas também a diversidade é o menino que está na cadeira de roda, é o menino que tem autismo, né? É o menino que tem outros processos. Outro dia, eu vi uma pessoa me relatou que a filha chegou em casa e disse assim, ela até veio me colocar, Sandra, eu acho que minha filha tem autismo. Porque eu disse, por quê? Ela disse, a minha filha chegou em casa e disse para mim, mamãe, eu não gosto quando os meninos estão fazendo barulho na hora que eu quero ouvir o que a professora está dizendo. E os meninos ficam com aquele barulho, eu não consigo prestar atenção no que a professora está dizendo. E aí eu reclamo, sabe? E aí a professora disse assim para os outros, por favor, meninos, uma coisa assim, né? Vocês poderiam fazer, não fazer barulho, porque fulaninha, a menina, ela é especial. A mãe ficou muito, disse, Sandra, a minha filha também entendeu assim, como assim eu sou especial, né? A menina. E ela ficou, por que eu sou especial? E vê como criança é. Criança já vem logo e diz assim, mamãe, a professora disse que eu sou especial. O que quer dizer especial? E aí a mãe também entrou no conflito e disse, por que essa professora especial, Sandra, não tem a ver com crianças que são diferentes de outras, né? Que pode... E aí eu vejo que minha filha não gosta de relacionar muito com criança, ela fica mais isoladinha. Será que minha filha... E quando ela começou a ler sobre autismo, né, ela disse, será que minha filha tem autismo? O pai não aceita, nem que eu vá procurar médico, né? E vem aqueles conflitos, né, normais. E aí veja, tem um erro aí da professora. Porque se a professora percebeu alguma coisa diferente na criança, ela teria que conversar com a mãe, né? E também a forma de falar, porque criança é muito perceptiva. Você fala uma coisa, ela entende a palavra que foi falada. Para ela, aquilo é forte, né? Ela não vai entender, vamos dizer que a professora quis dizer, não, é um menino especial dentro dos outros. Gente, vamos parar o barulho que fulana é especial, é um menino especial. Pode ser um menino especial porque é um menino muito estudioso, né? Mas isso não ficou claro. E para uma criança, o que ela ouve aquilo e diz, o que quer dizer especial? Né? Eu sou especial, o que é isso? E aí foi para a mãe. Só que a mãe já tinha uma coisa assim na cabeça de que eu sinto que ela é um pouco diferente dos outros. Né? E o que eu conversei foi que eu disse, olha, hoje até o autismo é uma coisa tão normal, né? Porque também o medo, veja, às vezes o medo é dos rótulos. Se a menina é diagnosticada com autismo, né? Hoje ela está lá na normalidade, ela passa a ser a menina especial de fato, né? E que entra no rótulo. E aí começa, por ser especial é diferente. Mas a escola não tem a visão do diferente, da unidade na diversidade. Muitas vezes não tem, eu não vou julgar todas, né? Mas muitas vezes não tem. O relato que a gente viu agora dessa mãe sobre a questão do racismo tem a ver com a falta de unidade na diversidade. E aí também a gente joga, não, a culpa é dos pais. Ok, mas a escola também tem que ter um contexto ético de dar o ensinamento também, né? Até porque tem uma salinha onde tem X número de alunos, 15, 20, 30, e aí a gente... Ok, Lívia. E aí a gente entende que, como é que se diz? É necessário também que a comunicação não violenta ela traz isso. Imagine um professor que tem esse contexto, sem querer, o professor pode ter sido violento com a criança, né? E ter simplesmente dito, gente, fulana tem razão, que era o certo realmente. Talvez a menina nem seja nada disso. O certo, a menina talvez estivesse até mais certa do que todos os outros. Como é que você vai entender o que o professor está dizendo lá na frente se está todo mundo no barulho, né? Então, talvez a menina estivesse trazendo a realidade do fato que estava acontecendo ali, e não seja nada disso. É uma menina especial no sentido de quê? De uma inteligência emocional, né? Ou de uma inteligência maior do que aquele número de pessoas que estavam ali, né? De alunos. E aí, o fato aqui que eu puxo é a questão do qual foi o sentimento da professora quando fez essa abordagem, né?
Era uma abordagem de quê? Vamos imaginar que a professora queria simplesmente que os meninos se calassem, talvez aquela fala, se a mãe for procurar essa professora, vai ver que não, eu falei, não, eu falei para falar. Mas falar por falar, você não usou um sentimento para falar, você usou uma racionalidade, né? Sandra, Um pensamento. e Oi, gerou Lu. vários, e ali também gerou vários sentimentos, porque você está numa sala com crianças e você fala assim, fulano é especial, os outros vão se sentir inferior, Eu soy porque autista. Oi? Oi, Eu Miguel. soy autista. Hum, ele é Eu, autista. no, Ah, yo soy autista, soy Asperger. certo. Qual é o nível? Tem ¿Mm? sempre tem um, dois, No, eu soy autista, Asperger. Tipo, autista tipo 1. entendi. E aí, Sí, onde você, na sua região, isso é tranquilo, né? Não se cria sí, rótulo. sí. La cosa es que la gente no entiende mucho sobre el autismo y tiene mitos que no tiene muy claro y por eso cree que somos diferentes, que somos distintos a los demás, pero en realidad, en realidad lo que uno tiene que hacer es que es diferente, que es ser distinto, porque todos de una cierta forma lo somos. Sí. Exatamente, exatamente. Y, y y bueno, y al final siempre la gente ve a una persona con habilidades diferentes de menos. Nunca los ve como iguales. Siempre los ve por debajo de lo que son. Tenemos sí dificultades porque no podemos tener muchos ruidos, tenemos muchas cosas que no nos gustan porque los ruidos, la cantidad de gente, y bueno, y eso no es no es que seamos diferentes, simplemente no es que seamos menos, simplemente que tenemos hipersensibilidades, somos hipersensibles o hiposensibles, dependiendo del grado, dependiendo de nuestro autismo. Y bueno, y siempre la gente ve a una persona con discapacidad mental distinta. Exatamente, exatamente. E inteligentíssimos, né? Porque é a questão de você entender que existem pessoas, até porque ela é uma geração diferenciada, e a gente vai encontrar muita gente nesse espectro, muita gente. Porque, e aí a gente vai ver que não é diversidade, tá? Né? É uma forma de viver mesmo. E não tem como criar rótulos, né? Por exemplo, quando começaram a criar aquele colarzinho, aqui no Brasil criou-se um colarzinho para você dizer que é autista. Você está criando um rótulo, né? Sí, Você está distinguindo uma pessoa que é uma pessoa igual a você. pero en realidad también pero en realidad también, también, pero en realidad siempre es bueno tener un carnet o algo que ya que sea autista, porque si pasa algo, no puedes hablar o tienes algo, o te pasa algo, es mejor enseñarlo porque así tienes cierta protección de la sociedad. Porque al final como, bueno, en realidad tener un carnet que te da que te dé ayuda, como que diga que es autista y que el Estado lo vale, también es importante porque no es no es por etiquetarte, sino simplemente es por decir, soy una persona vulnerable, tengo un problema, soy una persona vulnerable y necesito algunas ayudas, como ayudas legales, ayudas, ayudas ayudas de medicinas, de hospitalización. Por eso es importante, porque yo saqué mi carnet de discapacidad este, para, este, para defenderme de la sociedad, porque a veces la sociedad me puede estafar y yo puedo decir, soy autista y soy estafado. Ahí tengo mejor ayuda para ayudas legales. Aunque también el autismo cree que estás enfermo. ¿Y de qué estás enfermo si no tienes ninguna dolencia? Simplemente
tu sistema es diferente. Por ejemplo, todos piensan en Windows, los autistas piensan en Mac. Sí, o sea, si fuéramos computadoras, los autistas serían Mac y los demás serían Windows, por el sistema de procesamiento que tiene el cerebro de una persona autista. Isso, o Miguel trouxe uma coisa interessante. Eu falei sobre a questão do colar, mas ele já me despertou outra coisa, porque existem espectros diferenciados, né? Então, quem está no espectro que necessita de apoio, de ajuda, porque tem um espectro que é que há algumas necessidades, então realmente precisa do colar. Então, eu desfaço o que eu falei. E é importante, a gente entra no Mas, estado de Sandra, vulnerabilidade. Oi. só que é o seguinte, existe essa divisão, mas nós, que somos considerados normal, que de normal ninguém é, nós não estamos preparados para o diferente. O Miguel, ele trabalha a mente, então ele precisa do silêncio para ele se desenvolver. A mente dele precisa de silêncio. Eu tenho a minha necessidade, você tem a sua necessidade, então tá na hora. Como a criança, né? A criança que eu falei, ela precisa do silêncio para entender o que a professora está dizendo. Está precisando de ter uma educação no geral. Eu olhar para você olhar, tá faltando o olhar, aquele olhar. O que a Sandra necessita? A Sandra tem necessidade de analisar. O que a Luzanira necessita? O que o Miguel necessita? Então, ninguém está se olhando. Ninguém entende. Daí aí rotulam. Olha, o Miguel é especial. O Miguel tem um problema. Mas quem tem problema sou eu, porque eu que estou julgando. Entendeu? Então tá na hora de olhar para ele, entender. Ele precisa do silêncio, vamos deixar ele no silêncio. Eu preciso do barulho. Tem gente que só trabalha com barulho. Tem outros que necessitam de dormir, cada um tem as suas necessidades, né? E é rótulo, sim. Esse cordãozinho é rótulo. Não importa se o autismo dele é um grau 1, 2, 3, 4, e o meu grau de racismo, de preconceito. É verdade, Lu. Nossa, Lu, olha que hoje está aquela coisa de inteligência emocional, além de estar falando sobre sabedoria e inteligência. É isso mesmo, Lu. Bem, eu também me peguei agora, né? Eu disse, gente, será que eu estou falando errado a questão do colar? Mas agora você me trouxe a consciência, e a gente entra... porque a gente... dizer, eu não sei direito e estou aberta à escuta, né? E aqui é bom porque, tipo assim, no caso do Miguel, ele já deve ter passado muitas coisas. Pai não entender, irmão não entender, tio não entender. Começa aqui na família, imagina fora. É muito difícil. Porque ele também não consegue explicar o que acontece dentro dele, porque ele não se entende. Assim como nós que somos considerados normais, mas ele também não se entende. É uma confusão muito grande. É a hora de se olhar, de se abraçar, de aceitar. Eu tenho meus problemas, você aceita os meus problemas, porque eu vou entender o teu, vou aceitar o seu. Esse é o momento que a gente está vivendo, Sandra, a gente está precisando, né? E é o que a comunicação não violenta está trazendo. Exato, O olhar. Exatamente. Yo encontré paz con dos cosas. Dos cosas me trajeron paz. La primera fue mi diagnóstico. Yo fui diagnosticado a los 28 años. Antes no sabía qué es lo que, no sabía qué es lo que tenía. No sabía qué condición de vida tenía. Y bueno, mi familia estaba conmigo encima mío, presionándome, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, cuando tuve mi diagnóstico, como que fue una liberación y ya mi familia ya no me estaba molestando mucho, ya no estaba encima mío. Y la segunda liberación que tuve fue cuando hice mi libro. Ya fue como que mi libro fue lo que me ayudó a tener cierta paz, porque ya
ya veían que podía hacer cosas que ni siquiera pensaban que podía hacer. Uhum. É uma situação assim bem eu acho que assim que você passou por muitos problemas até você entender que tem algo assim que você funciona diferente, não que você é diferente. A sua mente trabalha diferente da minha, né? E as Hum. pessoas não entendem isso, principalmente os pais, que os pais, você imagina assim, ele pega um serzinho ali, ele não sabe lidar com esse serzinho. Aí esse serzinho, ele age diferente dos outros serzinhos, porque o autista, ele trabalha um pouquinho, porque o dele é a mente. Você imagina a confusão que fica com o pai, com a mãe, que já não tem um preparo dos pais dele, é muita, sabe? Agora é o momento de olhar aquele serzinho, tá? Esse serzinho, ele tem alguma coisa que, vamos entender, é isso que está faltando no mundo, o olhar, a atenção, que não, né? Mas as pessoas não aprenderam isso. Agora é o momento de aprender. Verdade. E a gente está. Eu sempre digo que o tempo que estamos vivendo hoje, ele é muito incrível, né? E uma oportunidade, porque tudo está vindo à tona, né? A gente está tendo a oportunidade de abrir, vamos dizer, o campo para olhar tudo, né? Então, a gente encontra hoje muita coisa falando sobre autismo, e pessoas dizendo, você vê, tem uma atriz, né, de 50, e não lembro a idade dela, 58, alguma coisa assim, 56, não sei a idade, mas ela colocando, né, descobri agora que eu tenho autismo, né, e fez exame e detectou realmente. E aí ela lembrou que lá, a vida toda atrás, ela tinha algumas características, né, e até atriz, e as pessoas colocaram, mas você é atriz, você saía tão bem como atriz, porque ela disse, eu buscava ficar ser um pouco daquilo que as pessoas queriam, né? Então, buscava entrar naquilo para integrar. E ela, na verdade, era o 1, né? O espectro 1. Então, tinha essa facilidade, né? E talvez, como atriz, era uma forma, inclusive, né, de viver papéis para poder fazer esse contato, né? De vencer se bem que ali ela não sabia o que ela era, mas sabia que era diferente, né? Mas é isso mesmo. Esse caso dessa criança que eu estou citando, que é conhecida minha, inclusive, a mãe tem interesse, porque percebe também que a menina tem uma coisa que é um pouco diferente, e tem interesse de ver o diagnóstico. O pai já não quer, né? Porque o pai não quer ver. Aí a gente vê aquela coisa, o pai não quer saber, se souber isso para ele, sei lá, né? Então, esse pai tem que ser trabalhado de sentimentos, porque foi colocado que era o diferente, né? E não é. Então, assim, é... e aí, veja, ainda tem um pai a ser trabalhado também, que é como diz, eu não quero ver, né? Eu não quero ver a realidade. Não tem mais essa de não querer ver, Sandra. Agora nós estamos num tempo de olhar no olho, de olhar para dentro de mim e para dentro de você, porque nós somos um, cada um tem algo de diferente. Eu sou um pedacinho da Sandra, eu sou um pedacinho do Miguel. Hoje ele conseguiu pôr para fora vários tipos de sentimentos e foi E, bonito de ver, né? Coisas que estavam guardadas ali, sufocadas dentro dele, que, né? é, é, e era coisa assim que ele não conseguia entender também por que que a mãe agia assim, por que que o pai agia assim, por que que os meus irmãos são diferentes. Então, é uma dor que ele ficou carregando e ele, por um minutinho, ele conseguiu pôr para fora. No caso aí da sua amiga, você imagina, ela é mãe, ela gerou essa criança, quantos sentimentos está ali por trás? E agora ela vê que ela não tem apoio do marido, que agora ela vai ter que trabalhar a cabeça desse marido. É muita transformação. O autismo veio para mudar a família.
eles são especiais na transformação da família. Porque, que nem o Miguel estava falando, né? Ele demorou muito para ele ser diagnosticado, né? E aí, quando ele foi diagnosticado, ele conseguiu se entender e entender várias coisas que aconteciam em torno dele. Mas até ele ser diagnosticado, quanto que ele não sofreu? Porque ele não entendia o que estava acontecendo. Agora tem a internet para ajudar ele. As pessoas veem ele de outra maneira. Alguns veem ele no preconceito, porque o preconceito está na cabeça da gente, como um doente, e ele não tem nada de doente. Ele não é doente. A mente dele só trabalha diferente da mente do outro. E é a questão do olhar, é a questão da. Tudo é comunicação não violenta. Você viu o que você veio trazer? Você veio trazer uma revolução. Tô adorando isso, Sandra. Perfeito, né? Você vê como essa comunicação não violenta, ela não. Porque a gente torna-nos muito, vamos dizer, a gente também me incluo, né? Todo mundo. A gente se tornou muito violento. E às vezes violento não necessariamente aquele violento que sai derrubando tudo, né? Mas até na fala, até na não fala, né? Um olhar assim que aí você já está sendo violento e grandes caminhos para a gente mudar vem com entender o que é comunicação não violenta, entender o que é inteligência emocional, eu acho que agrega muito, porque a gente se dá em muitas explosões desnecessárias, né? É um gasto de energia desnecessário, né? Então a gente solta muita energia, perde energia para campos desnecessários, né? Quando aquela perda de energia poderia estar sendo usada, né? Vamos pensar a gente como vamos dizer, um equipamento, né? Que é energético. Então, eu posso, quando eu jogo um monte de energia para coisas que não fazem sentido, eu estou perdendo energia que poderia estar sendo usada para algo bom. Né? Inclusive, a gente tem a raiva se coloca muito isso, né? Muitas vezes o processo de raiva você pode usar a energia da raiva para transformar. Né? Às vezes uma pessoa diz, você não é capaz de fazer isso, e aí a pessoa, ao invés de entrar em conflito, ela gerou raiva, e aí ela diz, eu vou provar que eu faço. E aí ela usa a energia a favor dela. Né? Isso acontece muito. Por isso que na colocação dos campos vibracionais, a frequência da raiva, ela fica acima da vergonha, porque ela pode ser transformada. É tanta energia que ela tem, que ela pode ser transformada para o bem, e não para o mal. E aí a gente está falando de energia, né? Como se eu tivesse, imagina eletricidade mesmo, de luz, né? Que é mais fácil as pessoas entenderem. Eu pegar aquela luz e usar no lugar certo. Porque todas esses campos vibracionais são energia. Oi, Lu. Você falando de luz. Que oportunidade que essa professora perdeu, né? Ela poderia ter ali falado, crianças, olha, a nossa amiguinha, cada um de nós agimos de uma maneira. Ela necessita do silêncio. Por... Nossa, ela poderia trabalhar muito ali se ela tivesse um preparo. Mas ela não, né? Se ela tivesse esse preparo, esse olhar, ela transformaria cada criancinha dessa, elas começariam a olhar o mundo de uma outra maneira, os amiguinhos de outra maneira, levar para casa um ensinamento para os pais que também não foram preparados, e ela perdeu uma oportunidade de ouro ali, de ouro, de Por falta transformar, de de preparar, conhecimento, né? de conhecimento. E é isso que está faltando, né? O conhecimento, o acolhimento, aquela visão ali, você olhar, você conseguir entender a necessidade do outro. Tá faltando muito isso, muito isso. E daí
A menininha ficou com aquela coisa na cabeça, os outros alunos já criou ciúme nos outros, e daí a mãe já não sabe como agir com o pai. Olha só, por causa de uma fala errada. É interessante. E a gente não sabe, dentro da escola, quantas falas erradas estão sendo ditas, né? E principalmente quando a gente está num grupo de crianças até 7 anos, porque elas absorvem assim, a palavra é aquela. Ela não consegue fazer distinção de pensar sobre aquilo, né? De refletir. Não, a palavra é essa, eu vi isso. E não é uma reflexão, será que eu sou isso? Não, ainda não tem. Ela disse, eu vi isso. O que é isso? Isso quer dizer o quê? Né? Porque para ela é mais claro, é isso. E a mesma coisa com os outros alunos, porque os outros alunos também escutaram aquilo, né? Deve ter chegado em casa e deve ter dito, mãe, a professora disse que fulano era especial. O que é ser especial? Aí a mãe, de repente, vai dizer, ela deve ter alguma coisa, não sei, né? Então, ela já criou outro rótulo também, porque vai disseminando isso assim e é muita coisa para ser mexida, né? E tem muita coisa para crescer, modificar, criar uma geração diferenciada, né? E eu acredito na mudança. Assim como o Marshall Rosenberg, ele acreditava, apesar dele chegar a ver, mas ele, tanto que o conteúdo dele está aí há mais de 20 anos, porque ele se fortificou, né? Porque é acreditar que pode se mudar. E no Eu, conflito, muitas vezes, é o momento, né? Desse olhar. Às vezes, o conflito é esse momento que está todo mundo borbulhando, né? Trazendo tudo à tona, emergindo, como se estivesse debaixo da terra, trazendo para cima, porque é o momento. eu Aí é acho, que a gente cresce, né? eu acho não, Sandra. O autismo, ele veio obrigar as pessoas a olharem e a buscar o entender o outro. Porque não é só essa criança. Cada um tem o seu jeitinho de agir. Só que o momento tá tão assim, tá precisando tanto que a gente se olhe, que o autismo veio para isso, para obrigar a família a se olharem, a sociedade a se olharem, a escola, porque o- uma fala dessa professora, uma mãe que tem um preparo, ela vai chegar no filho e vai falar, e vai mostrar. A pessoa que não tem preparo nenhum vai olhar aquela criança como um ser de outro planeta. Outro vai olhar. Gente, cada um vai ver de uma maneira. No fundo, também tem outra coisa. Não foi uma fala errada, foi uma coisa que obrigou todo mundo a ter uma conversa. Foi errado e não foi errado. É aquela coisa. Sim, Obrigou todo mundo, porque as crianças vão querer saber por que é especial, por quê? O que que ele tem que eu não tenho? Entendeu? E criou uma coisa ali. Essa professora vai se ver doida com essas crianças. Ela vai ter que buscar, vai ter que estudar para poder reverter essa situação. Se ela tiver preparo. E tem isso também. É uma coisa assim, né? É muito interessante. O autismo veio para revolucionar. uhum. Nossa, que fala maravilhosa. Hoje está incrível, né? Estou sentindo a falta de Regina, porque a Regina entrou, mas caiu. Não conseguiu a conexão. Mas sempre esses encontros são maravilhosos, né, gente? Eu não sei que horas são, mas eu acho que já estão passando o horário, não é isso? Vê aí, Lu, consegue ver? Então, aí a gente continua no próximo encontro, e a gente tem que parar também. Gratidão, Miguel, você já seja super bem-vindo sempre no nosso encontro. Eu acho que estou pensando até em fazer algum Gracias. debate aí,
encontro de conhecimento sobre autismo, né? Isso já impulsiona a gente começar a falar sobre isso, sobre essa questão mesmo, né, da unidade na diversidade. Acho que o tema pode ser isso, unidade na diversidade. E a gente trazer esse enfoque. E é isso, muita gratidão pela presença de vocês, né? Muita gratidão mesmo. Foi um dia muito iluminado, né? De muito conhecimento, de muito saber. Quando eu abro aqui, que eu coloquei, né, a questão do adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não se esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca, né? Que uma fala do Cristo dizendo para a gente, né? Se abasteça de conhecimento e sabedoria, né? Porque isso aqui é a transformação, isso aqui é a mudança, para você poder olhar o outro, entender a unidade na diversidade, você tem que ter sabedoria, né? Tem que ter esse conhecimento, e esse conhecimento tem que ser difundido. E eu fico muito grata. Hoje o encontro foi incrível, né? Incrível mesmo. Vou ver se eu consigo mais adiante, porque eu tenho que ver como é que eu faço, para que nossos encontros, além de ser no Zoom, eles fiquem retransmitidos na hora pelo YouTube. A gente precisa fazer isso urgente, né? Porque aí a gente sabe que vai estar puxando ali quem está passando. E tem jeito de colocar no Instagram também, ao mesmo Sim. tempo. O Instagram, Assim, eu teria, vamos dizer, teria que estar com o notebook e o Instagram aqui para eu ir mostrando a imagem, né? Porque parece que no Instagram não aparece, às vezes, não vê o que a gente vê no YouTube. não vê não, vê não. Mas, Exatamente. tá na hora mesmo de você fazer isso. Tá, os encontros são incríveis, né? A gente tem que abrir isso mais, tem que... Puedes poner, puedes poner puedes poner Sandra, puedes poner la charla en muro de Facebook. Facebook, sim, Sí, também, sí, para poner mi Facebook. exato. Perfeito, eu não tinha pensado no Facebook, com certeza. Vamos começar a transmitir também no Facebook. Muito bom. Então, gente, gratidão, né? Vamos encerrar, que cada um também tem seus compromissos. O próximo encontro, a gente vai estar falando sobre necessidades, porque a gente está relacionando, né, os 4 pilares, e hoje eu acho que foi muito incrível mesmo, né? A gente trouxe à tona muito conhecimento, né? Muito potencial aí de formação para muita gente. Gratidão, Miguel, gratidão, Lu. Lívia saiu por causa do horário, ela tem um horário até X que ela pode ficar, mas minha gratidão pela participação dela também. Regina, que é nossa parceira, não está presente porque caiu, eu vi aqui que ela não conseguiu a conexão ficar, mas a gratidão pela iniciativa de buscar estar aqui com a gente e que vai assistir depois, e todos aqueles que estão no grupo, que assistem depois, por causa do horário. Nossa gratidão por permanecer ali com a gente e entender que conhecimento é tudo, né? É o nosso poder. Acho que a maior fala, conhecimento é poder. Então é isso. Gratidão e até o próximo encontro.